Olá, colegas. Sou a doutora Ayana Vieira, especialista em Direito de Família, atuante nas ações da Samarco em detrimento da barragem, de Mariana em 2015, tanto aqui no Brasil quanto na Inglaterra e na Holanda. Antes de iniciar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram. Eu estou gravando uma série de vídeos sobre assuntos polêmicos que vêm surgindo após a repactuação. Já deixei um vídeo gravado sobre os quilombolas e eu espero que você assista esse vídeo antes de assistir esse aqui, que vai falar especificamente dos quilombolas do Espírito Santo. Agora eu quero aprofundar, essa situação dos quilombolas aqui do Espírito Santo, especialmente Sapé do Norte, Povoação e Degredo. Esse vídeo é importante porque é um erro muito comum tratar todas as comunidades quilombolas do Espírito Santo como se estivessem na mesma situação jurídica e elas não estão, tá? Aqui, primeiro a gente vai começar com um erro muito comum, que é tratar todos os quilombolas do Espírito Santo como se fosse a mesma regra, como todos eles fossem a mesma coisa. Cada comunidade, ela tem origem, tem uma origem de lista, tá? Critérios e rúbricas próprias. Eu já expliquei no vídeo anterior sobre as rúbricas, sobre as formas de pagamento. As promessas, promessa genérica de pagamento é tecnicamente perigosíssima. Toma cuidado com isso. Não quer dizer necessariamente que a pessoa vai receber de forma individual, tá? Perguntas certas. Qual é a comunidade? Qual é a lista? Qual é a rúbrica? E se há exclusão? A gente vai ver isso aqui mais aprofundado sobre essas comunidades aqui agora. Primeiro a gente vai começar vai falar um pouquinho sobre o Sapé do Norte, Sapé do Norte, ele aparece no anexo 3 como uma comunidade quilombola abrangida, Ela vai receber todas as quatro rúbricas, A situação de Sapé, ela é mais objetiva, porque há uma referência à lista encaminhada e válida institucionalmente. Então, o Sapé do Norte já tem uma lista própria, tá? Então, para nós, advogados, o trabalho principal é verificar se a família consta dessa lista. Quem foi indicado como titular, quais os dependentes foram considerados e se houve algum erro documental ou exclusão indevida. O que precisa de ser feito aos clientes do Sapé do Norte seria isso. Nesse tipo de caso, o advogado ele pode atuar pedindo confirmação de inclusão na lista e se houve divergência, e requerer uma revisão, tá certo? Tem como também pedir uma revisão aí de exclusão, provar dependentes, essas coisas a gente consegue fazer nessa atuação, tá certo? De forma típica. Agora, vamos falar sobre a comunidade de povoação, em Linhares. Povoação, ela tem uma situação diferente. O acordo, ele reconhece que no momento da assinatura da repactuação, não havia lista válida pela Fundação Cultura Palmares. Por isso, o anexo 3, ele trouxe critérios próprios para a povoação. Esses critérios, eles entram residência em localidades específicas, comprovação de residência ou declaração comunitária, além de autodeclaração quilombola escrita. Então, para a povoação, o advogado ele precisa ser muito cuidadoso com a prova da residência, prova comunitária e autodeclaração. Aqui, diferente de uma comunidade que já tem uma lista fechada e válida, para haver maiores necessidades de organização documental para demonstrar que a pessoa efetivamente se enquadra nos critérios. Então, aqui, o advogado ele precisa de buscar a residência e a comprovação documental da residência desse cliente para ele se enquadrar na inclusão dessa lista, tá certo? Não quer dizer que a lista está fechada necessariamente, igual a gente viu que povoação ela não está com uma lista totalmente válida ainda, tá? Pelas pesquisas que eu fiz ainda não está totalmente fechada a lista, mas tem essas peculiaridades, precisa de provar
o local aonde a pessoa residia, tá? E reside. Agora a gente vai falar sobre degredo, né? Em Linhares também. Degredo, ela está incluída no anexo 3 e isso precisa ficar bem claro. Degredo, ela não está fora da repactuação, mas ela tem uma ressalva muito importante, tá? Os integrantes de degredo foram excluídos como titulares do pagamento retroativo do AF, do ACE, né? Prevista na cláusula 8 da repactuação. O que isso significa, né? Isso significa que não é juridicamente seguro, né, dizer para os moradores de degredo, para um morador de lá, que você vai receber o AF retroativo como as demais comunidades. Não é seguro falar isso com um cliente, tá? Que mora em degredo. Não se pode fazer isso, né? Porque não é assim que funciona em degredo. Degredo tem valores previstos para a comunidade, especialmente relacionados a ações infraestruturantes, né, que eu já expliquei sobre isso no vídeo passado, e verba de apoio familiar, que eu também expliquei no vídeo passado. Mas o AF ou ACE retroativo para titulares tem essa trava expressa na repactuação, tá? Então tem que ficar de olho nessa situação. Aqui a gente faz um comparativo rápido, né, sobre o SAP do Norte, que já tem uma lista válida, objetiva, com foco, né, em referência. A gente tem que focar em referência e na revisão, tá? O advogado ele tem que focar nesse ponto. E povoação tem critérios próprios por falta de lista válida, né? Os critérios são específicos por falta de uma lista válida, né? A prova territorial e comunitária. Essa prova comunitária aqui é o chefe lá de povoação, das associações, né? Eles têm que declarar aí que a pessoa de fato mora naquele lugar, naquela residência, mas tem que ter prova territorial também. Degredo, ele está incluído, né? Mas ele tem essa trava do AF retroativo, tá certo? Evitar fazer promessa de retroativo para quem é de degredo, porque está totalmente excluído, tá? Todos eles têm consulta e governância e todas essas consultas importam, tá? Não existe cadastro privado por sobrenome, tá? Eu já expliquei isso também no vídeo passado e não existe esse cadastro por sobrenome para poder fazer parte de uma comunidade quilombola. Eu sou descendente quilombola, mas moro dentro da cidade de Linhares. Não existe possibilidade de recebimento, tá? Não é assim que funciona. Eu expliquei no vídeo passado também sobre isso. Aqui, sim, cliente de degredo, né? Ele está fora do nóvel, ele não recebeu o nóvel. Isso tem clientes, tá? Investigar se a exclusão ocorreu por conflito interno, negativa de declaração ou falha de governança, tá? Existe aí um relatório de questão de governança e por que essa pessoa foi excluída, né, de receber o nóvel na época? Porque a gente sabe que existiu o nóvel dos quilombolas, né, naquela época. Por que essa pessoa foi excluída? Né, Degredo principalmente. Porque Degredo foi uma comunidade quilombola que recebeu o nóvel de Degredo. Né? Por que ela foi excluída? Né? A tese não é todos vão receber o AF retroativo. A tese possível é exclusão indevida de família com vínculo real. A pessoa estava morando lá, a pessoa é de lá, a pessoa é quilombola, mas a pessoa foi excluída. Por quê? De forma indevida, né? Essa exclusão aconteceu por conta de algum conflito interno? Tem gente lá, tem pessoas lá que estão nesse tipo de problema, né? E aí a atuação do advogado, nós como advogados, cabe aí nessa fase. Né? Qual seria esse caminho jurídico, né? Primeiro, a confirmar se a pessoa pertence de fato nessa comunidade. Depois, a gente verificar se ela já recebeu alguma verba, Nóvel, AF, ACE, PINDA, no Água, algum outro tipo de programa. E terceiro, verificar se ela ficou fora por conflito interno, por negativa de declaração da liderança, por erro de lista ou por falha de governança, tá? Existe clientes nessa linha.
Esse ponto, né, dessa exclusão, ela é bem sensível, né, principalmente quando se tratar relacionado a esse conflito, né. Existem relatos de pessoas que não teriam conseguido documentação comunitária por conflitos internos. Se isso, né, for verdade no caso concreto, né, se a gente procurar um pouquinho aí, a gente encontra. Pode existir tese de exclusão indevida, tá? Mas essa tese não deve ser vendida como, Degredo vai receber o AF retroativo automaticamente. A tese correta seria: houve exclusão indevida ou familiar indevida de pessoa com vínculo real com a comunidade, por falha de governança, conflito interno ou negativa arbitrária de declaração. Tá? Essa tese ela exige prova. Tá? O advogado ele precisa reunir documentos de residência, certidões, CAD único, CRAS, histórico de vida na comunidade, declaração de moradores, documentos escolares, documentos de saúde, provas de parentesco, protocolos anteriores, negativa da liderança, mensagens, prints, testemunhas e qualquer documento que demonstre o vínculo real com o degredo. Né? Depois disso, o caminho não é só ir lá e fazer um processo judicial, né? De qualquer forma. O ideal, o primeiro, é provocar os canais institucionais, a liderança, né? A comissão de degredo, e eu tô falando aqui do pessoal de degredo, tá? Fundadores, Fundação Palmares, o MIR, a DPU, MPF e, se necessário, né? O advogado consegue acessar essa lista, né? Como é que eu vou saber que o meu cliente, ele falou que ele não recebeu o novel, né? De lá de degredo, e como é que eu vou saber se ele tá nessa lista, se ele não tá, e por que que ele não recebeu, como é que eu vou ter acesso a isso, né? Eu tinha explicado também para vocês lá no outro vídeo, e por quê, né? Ele não tem direito automático à lista inteira, a gente sabe disso, já expliquei sobre isso, né? Da comunidade, porque há dados protegidos. Mas com autorização do cliente, que seria a procuração, ele pode pedir informação sobre aquela família específica, né? Se consta na lista quem é o titular, quais os dependentes foram considerados, se houve exclusão e por qual motivo, né? Pode ser questionado isso dentro, né? De um pedido administrativo aí, e aí eu já falei com vocês também no outro vídeo quais são as cadeias, né, que a gente vai fazer esses pedidos administrativos para aquele cliente específico, né? Como falar, como conversar com o cliente sobre isso, né? Ter essa comunicação segura, né, sem fazer promessas, fazendo análise com provas, né? Verificar lista, rúbrica, né, vínculo, eventual exclusão indevida. Se houver direito, o caminho passa por revisão institucional, né? Ali em degredo, lembrando que ele, em tese, foi excluído, né, de receber o retroativo, porque aparentemente todo mundo de degredo recebeu o novel, né, dos quilombolas de degredo. Mas existem pessoas que não receberam. E por isso, na repactuação, por ter esse entendimento de que todos receberam, né, esses todos receberam, então vocês não precisam de receber o retroativo, né, do AF, do ARCE, né, só as outras comunidades. Então, tem sim pessoas excluídas por alguns motivos e a gente, como advogado, a gente pode ir lá procurar sobre isso. Então, aqui para fechar, né, SAPE do Norte, foco em lista válida, conferência e revisão. Povoação, foco em critérios próprios, residência, declaração da comunitária e autodeclaração. E degredo, comunidade incluída, mas com restrição importante, tá? No ACE ou AF ou ACE retroativo. A gente foca, né, em consulta, medidas estruturantes, apoio familiar e eventual tese de exclusão indevida. O advogado que trata essas três comunidades como se fossem iguais comete um erro técnico gravíssimo, tá? Então, essas comunidades, elas não têm a mesma tese jurídica, a mesma chave jurídica. E assistam de novo, se não conseguiu entender, estou aqui, pode me perguntar. Pode mandar no chat que eu vou tentar responder a todos.
Então, te espero no próximo vídeo.